Você não está errando o que manda para ela, está errando exatamente quando manda. A conversa começa quente, elétrica, viciante. Ela responde na hora, ri, manda áudio de 2 minutos. Aí, do nada, sem aviso nenhum, tudo esfria. As respostas encurtam, demoram e depois somem de vez. E você jura que foi alguma coisa que você escreveu. Não foi o texto, foi o seu ritmo. Você tratou o tempo da conversa no puro reflexo, sem perceber. E o reflexo é exatamente o que mata a antecipação. Vou te mostrar o ritmo que faz uma mulher ficar ansiosa pela sua mensagem. Não é joguinho barato. É como a atenção humana funciona por dentro. São 5 ajustes no tempo, do mais sutil até o que muda tudo. Fica até o final, porque o quinto separa o cara ignorado do cara esperado. Primeiro erro, e é o mais invisível de todos, a âncora de tempo. As suas primeiras mensagens definem, sem você notar, o normal daquela conversa inteira. E depois você fica preso nesse normal, sem saber que criou ele. Imagina, nos 3 primeiros dias, você responde na hora, sempre. Rápido, animado, 2 segundos, toda vez que ela aparece. Sem querer, você assinou um contrato invisível com ela. O contrato invisível diz: eu respondo na hora, sempre, esse é o meu padrão. Aí chega o 4º dia e você está ocupado de verdade, com trabalho e vida real. Você demora 40 minutos, uma demora completamente normal, mas na cabeça dela não é normal. É uma queda, porque 40 minutos, comparado com os seus 2 segundos de sempre, parece abandono total. O cérebro não julga o número, ele julga a diferença. Isso tem nome, é o efeito da âncora. A primeira referência de velocidade que você dá vira a régua que mede tudo depois. Você mesmo, sozinho, levantou a régua até o teto logo no primeiro dia. E agora qualquer coisa abaixo do teto parece frieza. Aqui está a parte que quase ninguém percebe a tempo. O erro nunca foi a resposta de 40 minutos. O erro foram as respostas de 2 segundos que vieram antes. Elas prometeram, em silêncio, uma velocidade que você nunca ia conseguir sustentar para sempre. Você deve estar pensando, então respondo devagar desde o começo? Não. Devagar calculado, ela sente a quilômetros de distância. O certo é um tempo humano, relaxado, desde a primeira mensagem. Nem colado no 2 segundos, nem parado de propósito. Um ritmo que você consiga manter no dia bom, no dia corrido e no dia preguiçoso. Assim, o seu normal tem espaço para respirar sem parecer queda. E quando você some um pouco, não dispara nenhum alarme nela, porque você nunca prometeu estar grudado no celular. Ação para hoje. Na próxima conversa nova, não abre no talo. Responde no tempo de quem tem uma vida acontecendo em volta. Você acabou de proteger todas as suas demoras futuras. Mas a velocidade é só a referência inicial do jogo. O próximo erro não é quando você responde, é como você espalha isso no dia. Segundo erro, e esse parece produtividade, mas é sabotagem. Você espalha suas mensagens finas ao longo do dia inteiro. Um oi de manhã, um tá fazendo o que no almoço, um kkk à tarde, um e aí no fim do dia. Você acha, de boa fé, que isso te mantém presente na cabeça dela o tempo todo. Na prática, você virou barulho de fundo que ela nem escuta mais. Aqui está o mecanismo que ninguém te explica sobre atenção. O cérebro humano não presta atenção em quantidade de mensagem. Ele presta atenção em contraste. Uma gota, mais uma gota, mais uma gota, o dia todo. Vira aquele barulho de ventilador que some depois de um tempo. Está lá o tempo todo, mas o cérebro dela já te filtrou para ignorar no automático. Presença espalhada o dia todo não tem borda nenhuma, e sem borda, nada vira evento. Agora compara com o cara que faz o oposto exato. Ele fica quieto boa parte do dia. Silêncio total. E de repente, ele aparece inteiro, vivo, por 20 minutos. Conversa rápida, engraçada, intensa, com começo, meio e fim. E some de novo, deixando o contraste com o silêncio. Percebe a diferença? Não é mais mensagem. É a mesma quantidade, só que concentrada num bloco, em vez de diluída. Você jura que os pinguinhos o dia todo te deixam mais perto. Eles te transformam em papel de parede que ela para de ver. O bloco concentrado te transforma num acontecimento de verdade dentro do dia dela. Um tem forma, borda e memória. O outro é só ruído branco que sobe e some. E tem uma consequência escondida nessa concentração de presença. Um bloco concentrado tem uma borda limpa de começo e de fim. Os pinguinhos não têm borda nenhuma, então derretem no esquecimento. Mas cuidado, concentrar não é sumir uma semana e voltar do nada. É ter janelas curtas de presença cheia e viva, não gotinhas pingando o dia todo. A ação para hoje. Para de mandar pingo solto no reflexo. Junta toda essa energia espalhada num único bloco vivo e intenso de conversa. Fica quieto antes, apareça inteiro e saia enquanto está bom. Presença precisa de borda para virar evento na cabeça dela. Só que até o bloco perfeito falha se você disparar na temperatura errada. Terceiro erro. E aqui a maioria segue uma regra que sabota tudo. A regra famosa diz: responde sempre devagar para parecer disputado. Parece esperto, só que essa regra é cega, e cegueira custa caro.
Porque toda conversa tem uma temperatura própria, e essa temperatura muda o tempo todo. Existe o thread quente e existe o thread frio. E a mesma demora que salva um, destrói o outro. Imagina o thread quente, vocês dois respondendo em segundos, rindo, cortando um o outro, a energia subindo a cada mensagem. Aí, no meio do fogo, o cara lembra da regra e decide esperar 3 horas. Para construir tensão, ele pensa, está jogando bem. Quando ele volta, o fogo já apagou. Ela já está em outra coisa, porque momento quente é perecível. Ele estraga rápido se você deixa. Você jogou água na fogueira que vocês dois acenderam juntos. Aqui está a virada que quebra a regra do devagar. Lentidão sem contexto não é poder, é tiro no próprio pé. Quando o thread está quente de verdade, a jogada certa é ficar dentro do calor com ela. Responde rápido, cavalga a onda, deixa a energia chegar no topo. Um único momento quente rende mais atração que uma semana inteira de mensagem morna. Agora o thread frio é uma situação completamente diferente. Faz um dia inteiro que ninguém fala nada. A energia da conversa está no chão. É exatamente aqui, no thread frio, que a demora e a leveza funcionam a seu favor. Você volta sem peso, sem cobrança, sem textão explicando a ausência. Uma reentrada leve reacende o frio sem sufocar ninguém. Percebe? O tempo certo depende do estado, não de uma regra fixa. O erro clássico do amador é usar a mesma velocidade nos dois casos opostos. Ele espera bobeando no quente e sufoca no frio, sempre andando no contramão. O cérebro dela lê a sua sintonia com o momento, não o seu relógio. Responder na hora certa é ler a temperatura antes de escolher o tempo. Ação para hoje. Antes de decidir se demora, sente a temperatura. Se está quente, entra e fica. Se está frio, entra leve e devagar. Para de aplicar uma regra única numa conversa que é toda dinâmica. Isso sozinho já te coloca na frente de uns 90% dos caras que erram isso. Mas gerenciar o calor de um thread ainda é pensar pequeno demais. O erro mais caro é achar que a conversa em si é o relacionamento. Quarto erro, e esse é de altíssimo impacto, porque parece sucesso. Você conversa maravilhosamente bem com ela, todo santo dia, por semanas seguidas. Centenas de mensagens, áudios longos, papo que não morre nunca, e vocês nunca marcam nada de verdade, nunca saem do celular para o mundo real. Você acha, todo orgulhoso, que está construindo uma conexão gigante com ela. Está construindo uma armadilha chamada amigo de teclado. Aqui está o que ninguém te conta sobre a função do texto. O texto é uma ponte. Ele existe para te levar para o outro lado. O outro lado é uma ligação, um encontro cara a cara, o mundo real. A ponte nunca foi para você morar em cima dela. E cada dia que vocês passam parados só no texto cobra de você um preço silencioso. Primeiro, a novidade envelhece rápido. O assunto começa a repetir e a esfriar. Segundo, ela cria uma versão sua na cabeça, cada vez mais inflada. Uma versão idealizada e inflada que nenhum encontro real vai conseguir alcançar depois. Terceiro, quanto mais vocês adiam, mais assustador fica se ver. A pressão só sobe dos dois lados, e o encontro real vira um monstro gigante na cabeça. O cara que testa perfeito e nunca chama, vira o pen pal seguro. Confortável, sem risco, sem tensão e sem nenhum romance. Você jura que mais conversa boa gera mais atração. Passou de um ponto, ela faz o contrário exato. Ela constrói um teto de amizade e queima a novidade do encontro. Porque um thread de texto tem prazo de validade, e você passou dele. A frequência que importa aqui não é a de cada mensagem, é a cadência grande, a macro. Em quantos dias você finalmente tira isso do chat? E a hora de puxar a ponte é justamente quando está quente. O calor que você viu no erro anterior é o seu sinal verde. Thread pegando fogo é o convite perfeito para ligar ou para marcar alguma coisa, na hora. Não deixa a ponte virar a casa onde vocês dois vão morar. Ação para hoje. Usa o texto para marcar algo real, rápido. No próximo pico de conversa, transforma a empolgação em um plano. Melhor um encontro marcado hoje que 1000 mensagens perfeitas amanhã. Mas saber a hora de puxar a ponte é parte de algo maior. É a única coisa que separa quem ela espera de quem ela administra. Quinto erro, o mais forte, o que está por trás de todos os outros. Repara no padrão: velocidade, distribuição, temperatura, ponte. Tudo isso é sobre uma coisa só: quem controla o ritmo. O cara ansioso vive reagindo, o celular dele roda na agenda dela, ela manda, ele corre, ela some, ele atualiza a tela 1000 vezes, ela define cada batida da conversa e ele só segue atrás, sempre no compasso dela. Ele é o eco, e ninguém fica ansioso esperando um eco. Agora olha o cara que faz ela sintonizar nele. Ele é o autor do ritmo, não o refém dele. Ele decide quando a conversa começa, quando ela esfria e quando ela esquenta de novo. Ele tem uma cadência própria, e ela aprende a sintonizar nela.
Igual um programa que tem horário marcado, ela liga a tela já esperando você começar. A antecipação não nasce de você ser lento ou rápido, nasce do seu ritmo ter forma e direção próprias, em vez de ser puro reflexo do dela, um ritmo que vai para algum lugar, com uma próxima batida já plantada. Você deve estar pensando que o jogo é ganhar na demora, ser mais lento que ela, aguentar mais, vencer na paciência. Errado. Esse ainda é o jogo dela, e você continua reagindo. O objetivo não é ganhar o joguinho de esperar, é parar de jogar, é rodar o seu próprio ritmo, no seu próprio compasso, com a sua própria assinatura. E olha como tudo se encaixa agora, de verdade. Ancorar um tempo calmo desde o início é autoria. Concentrar a presença em blocos vivos é autoria. Respeitar a temperatura de cada thread é autoria. Puxar a conversa para o mundo real na hora certa é autoria. Tudo é você compondo ativamente o ritmo, em vez de só reagir ao ritmo dela. Ela fica ansiosa por você porque o seu tempo tem uma forma que ela não controla, mas na qual ela pode confiar. Isso é a ansiedade boa. Isso é exatamente o que o título prometeu. O cara ansioso é só uma resposta automática, um reflexo puro ao estímulo dela. O cara esperado é um sinal que ela precisa sintonizar para pegar. Um você recebe atenção, o outro cria o horário da atenção. Não decora regra, não conta segundo, não vence no cronômetro. Só para de reagir e começa a reger o ritmo da conversa. Vira o autor, nunca o eco. Faz isso, e você deixa de ser a caixa de entrada e vira a estação que ela sintoniza. Resumindo em uma frase, para você nunca mais esquecer. Ritmo reativo esfria. Ritmo com o autor esquenta. O ansioso segue a batida dela. Você vai reger a sua própria, e ninguém consegue parar de esperar por um sinal que só você emite. Testa isso essa semana, uma mudança de cada vez, sem nenhuma pressa. Começa hoje, para de responder no reflexo e começa a decidir. E observa.